Nós estamos estudando na escola bíblica dominical, quem pôde vir hoje pela manhã, sobre a vida dos discípulos, da equipe que Jesus separou. E quando começamos a estudar, a ver os pontos favoráveis, os pontos negativos da personalidade de cada um, nós mesmos, muitas das vezes, olharmos as características de cada um, nós nos identificamos na vida deles. Somos muito parecidos, temos as mesmas atitudes e pensamos da mesma forma, mas Jesus extraiu destes homens aquilo que nem eles mesmos conseguiam enxergar. Só Deus pode fazer isso. Só Deus pode enxergar em nós, e a partir do momento que seguirmos a Ele, seguirmos e vivemos a vida que Ele está e quer nos proporcionar, nós automaticamente vamos nos transformando. Não existe um evangelho sem transformação. Não existe evangelho ou seguir a Cristo sem que Ele molde o caráter de Deus em nós. Não existe essa coisa, vem na igreja, ou canta, levanta a mão, mas não há transformação nenhuma, não há crescimento espiritual, não há uma mudança notada muitas das vezes pelas pessoas, pelos entes queridos. Quais os hábitos que você tinha na sua vida antes de conhecer a Jesus? São os mesmos? Você gosta das mesmas coisas? Ou Deus tem moldado o seu gosto pelas coisas? Você tem olhado para outras coisas que outrora você não via aquilo sendo parte da sua vida? Estes homens experimentaram isso. Primeira coisa que nós aprendemos, e está aí no versículo de número 1 até o versículo 3, parte A, que se nós queremos seguir a Cristo, primeira coisa nós devemos observar e aprender. Nós não devemos seguir a Cristo por aquilo que Ele pode nos dar. Nós devemos seguir a Cristo por aquilo que Ele é. Amém, irmãos? Versículo de número 1, e aconteceu que ao apertá-lo a multidão, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu os barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, estavam lavando, entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhes que o afastasse um pouco da praia. Jesus tão somente queria ensinar àqueles homens a palavra de Deus, mas muitos daqueles estavam ali apenas para receber aquilo que Deus poderia fazer em suas vidas. Não estamos servindo, nós não estamos seguindo a Cristo, nós hoje que somos discípulos de Jesus, que somos a igreja do Senhor, por aquilo que Ele pode nos dar, mas por aquilo que Ele é. Você sabe declarar aquilo que Cristo é na sua vida? Deus não está preocupado com o ter, Ele está preocupado com o ser. Ele quer que nós sejamos, porque se nós formos em Deus, nós podemos ter as coisas que a vida vai nos proporcionar, as coisas que a vida vai nos presentear, não vão estar acima de Deus. E os discípulos, eles estavam meio que entendendo isso, aquela multidão que estava apertando a Jesus, a ponto de Jesus pedir que entrasse em os barcos, o barco de Simão, e que afastasse um pouco da praia, porque ele queria espaço, ele queria ensinar, ele queria conversar, ele queria conhecer aquelas pessoas e instruí-las. Mas eles, talvez, muitas das vezes, queriam receber curas. Se nós lermos os versículos anteriores, nós podemos identificar esta característica nas pessoas que estavam seguindo a Cristo. Eu quero lhe dizer uma coisa. Se Deus
lhe der alguma coisa na vida, se Ele lhe proporcionar alguma coisa que você venha a ser agradecido, algum milagre ser operado por Deus na sua vida, seja você então agradecido por esta graça. Mas se nada acontecer, se Ele não se manifestar talvez de forma sobrenatural, que muitas das vezes as pessoas esperam, seja você também agradecido a Deus, porque Ele sabe por onde vai lhe conduzir, por onde Ele vai dirigir a sua vida. O que Deus está querendo fazer em nós está no nosso interior. Ele quer vencer os nossos traumas. Ele quer que nós sejamos pessoas que venham a estabelecer um relacionamento com Ele com muita sinceridade, a ponto de conhecê-lo e de ouvir a sua voz. O que Deus mais precisa nos dias de hoje, quando Ele olha para o seu povo, e eu disse isso aqui na quarta-feira, não são de pessoas, crentes, servos do Senhor, seguidores de Jesus, que tenham mãos habilidosas, ou pés para que corram, mas Ele quer pessoas que tenham ouvidos para ouvir, ouvidos semelhantes aos ouvidos, às orelhas, talvez, de elefantes africanos, pés pequenos, para que só possamos dar passos na vida à medida que nós formos escutando a voz de Deus. É o que Deus mais deseja, é pessoa que para ouvir, para meditar na palavra, para ouvir os seus conselhos, a sua direção. Mas há uma segunda coisa que nós podemos aprender no tocante a seguir a Cristo Jesus. Em segundo lugar, siga a Cristo pela sua palavra que traz ensinamento para a vida. Jesus, dentre todas as coisas, ele queria ensinar aquele povo a viver. Ele quer nos ensinar a viver para que nós possamos observar as coisas da vida que verdadeiramente são importantes. Eu li uma frase um dia desse, muito engraçado. Estava escrito assim: morrer é fácil, difícil é viver. Morrer é muito fácil, difícil é viver. Irmãos, e nós estamos vivendo em um mundo caótico. Nós estamos assustados com as coisas que têm acontecido. Nós estamos assustados com as coisas que têm acontecido nas famílias que estão muitas das vezes próximas a nós. E tem muita gente com medo de viver. Tem muita gente com medo de casar. Tem muita gente com medo de ter filhos. Tem muita gente com medo de se relacionar. Tem gente que vive com o pé atrás, e isso é um lema da sua vida, com tudo e com todos. Tem gente que, por conta de uma decepção vivida, está a ponto de tirar a sua própria vida. Tem gente que apoia a sua vida naquilo que ele vem conquistando ao longo dos anos, fruto do seu trabalho, e quando algo acontece de errado, aquilo não está dando mais certo, aquela pessoa entra em uma grande depressão, uma depressão profunda, a ponto de não ter condição de sair dali mais. Eu gostaria de lhe dar um conselho nesta noite, que nós possamos todos os dias pararmos para ouvir a voz do Senhor, que traz ensino para a vida.
Viver bem, em outras palavras, é viver com Jesus. Viver bem nos nossos relacionamentos é ter Jesus no nosso meio. Saber escolher as melhores coisas da vida é escolher as coisas segundo a vontade de Deus. Saber viver e ter a alegria na vida, de sentir satisfação quando está no meio dos familiares, é saber que porventura algo talvez venha estar dando errado, mas que Deus vai intervir, vai estender a tua mão de misericórdia e vai fazer com que as coisas na família, nos negócios talvez, na vida, nos relacionamentos, venham a entrar em harmonia. Saber viver é observar aquilo que Deus deseja, entender aquilo que Deus deseja, realmente que nós venhamos a ter no coração, para que quando as tempestades, as tribulações da vida, os questionamentos chegarem, a depressão bater a porta, nós porventura nos decepcionarmos com alguma coisa, nós entendermos que nós estamos seguros e guardados pela boa mão do nosso Deus. É sabermos que nós temos uma alma, e que esta alma vale mais do que o mundo todo, e quando entregamos esta alma e a colocamos então à mercê do Senhor, Ele toma conta, Ele a protege, Ele cuida do nosso interior. O salmista disse que mesmo que venha andar pelo vale da sombra da morte, ele não temeria mal algum, porque o Senhor estava com ele. Aqueles que andam com o Senhor estão seguros, estão guardados, as suas almas estão protegidas. E o que nós devemos rogar ao Senhor, quando estivermos talvez no fundo do poço, decepcionados por alguma coisa, alguma paranoia chegar até a nossa mente, o que nós devemos orar ao Senhor, prostrarmos os nossos joelhos diante dele e dizer: Senhor, o Senhor é o Deus da minha vida, toma conta, ó Deus, do meu ser. Coloca em mim, ó Deus, o vigor do Senhor. Coloca em mim, ó Deus, pensamentos que procedem do teu trono de... Coloca, Senhor, minha alma, mas bem marcado mesmo, as convicções que são as promessas que estão contidas na tua palavra, e eu quero aprendê-las, ó Deus, uma a uma, mas não só, ó Deus, que elas fiquem no campo das ideias, ó Deus, que elas possam se materializar, se tornarem verdades na minha vida, que eu possa tomar posse disso. Então, seguir a Cristo é mais do que viver na superficialidade das coisas. Ora estamos firmados em Deus, ora estamos caídos. Eu sei que muitas das vezes tem dia que nós não estamos bem, mas isso não pode ser algo costumeiro. Pode ser o que rege a nossa vida, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. É o que diz a palavra do Senhor, mas há uma outra coisa que nós precisamos aprender, que seguir a Jesus, porque Ele pode dar sentido às frustrações da nossa vida. Seguir a Cristo é entender que Ele pode dar jeito, ou nós podemos relativizar as frustrações da nossa vida. Ou seja, os discípulos chegaram até Jesus e disseram: olha, mestre, nós passamos a noite toda, não apanhamos nada, mas o Senhor está a nos dizer para que nós possamos voltar e jogar e lançar as redes. Depois que Jesus ensinou
quando ele terminou a sua mensagem, o seu sermão ali, ele virou para aqueles discípulos e disse a ele: agora vocês voltam e joguem a rede. Irmãos, seguir a Cristo muitas das vezes é desafiante, porque tem questões na vida da gente, e isso é comum a todos nós que estamos aqui. Tem coisa que a gente peleja com aquilo, a gente coloca diante do Senhor, a gente intercede, a gente busca, a gente clama, e aquilo parece que não tem jeito, aquilo não resolve, aquilo não chega no destino que talvez nós gostaríamos que chegasse. E muitas das vezes estamos semelhantes a esses discípulos aqui, agora então, deixando aquilo de lado, lavando as redes, frustrados, e seguimos a Cristo Jesus com um peso enorme na consciência, no coração, na alma, nutrindo aquilo e pensando conosco mesmo: não tem solução, não tem resposta, isso não vai melhorar, é assim mesmo. Nós podemos, se nós aquietarmos o nosso coração e colocarmos a Jesus como o nosso alvo, como o nosso objetivo, se nós quisermos sair após Ele, nós devemos entender que Ele pode resolver as questões frustrantes da vida. Tem hora, irmãos, e isso é uma experiência minha, eu não sei a sua, mas tem hora que Deus parece que se cala mesmo. Mas este período, muitas das vezes, para nós é agonizante. Parece que é algo interminável. Mas durante essa espera, Deus está trabalhando em nós algumas qualidades que nós precisamos urgentemente granjear para que então Ele possa nos conceder aquilo que tanto almejamos. E muitas das vezes, irmãos, pedimos ao Senhor que não é a vontade de Deus. Então, talvez este período que você esteja vivendo é um período que Deus quer trabalhar no seu interior, trabalhar essa questão da espera, da esperança que não morre, mesmo quando tudo diz o contrário. Ele quer colocar vida em você quando todos olham e enxergam morte. Foi o que ele disse aos discípulos: agora vocês voltem e joguem a rede. Pensa o que passou na mente dos discípulos. Mas há uma quarta coisa que nós aprendemos aqui, que seguir a Cristo Jesus é experimentar o milagre de viver pela fé. Aí um dos discípulos disse assim, Pedro disse a Jesus: olha, Jesus, deixa eu contar uma coisa para o Senhor. Nós entendemos muito bem de pescaria e passamos a madrugada toda tentando pegar aqui algum peixe e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra, então, lançaremos a rede. Irmãos, tem hora que é pela fé. Nós temos, e é a fé que nos motiva, a fé em Cristo Jesus. Pela fé nós agradamos a Deus. Sem fé é impossível agradar ao Senhor. E Deus, Ele quer que talvez cresça, venha a aumentar, de certa forma, esta confiança em Deus. O que você tem vivido? O que você tem experimentado? Aonde você tem jogado a sua rede e não tem apanhado nada? Investido em algo e não tem benefício para você?
Talvez seja no campo material, no seu relacionamento, na sua vida talvez com Deus. Você tem se sentido desanimado, para baixo, vivendo uma vida frustrante. O Senhor está a lhe dizer nesta noite: olha, no lugar onde você encerrou aquela atividade e abandonou, é neste lugar que eu quero que você volte. Porque nada é impossível para o Senhor. Tudo Ele pode realizar. Tudo Ele pode fazer. Por mim e por você. Mas há uma outra coisa, irmãos, que nós devemos aprender, que seguir a Cristo, a Jesus, é você ser uma pessoa abençoada por Deus e abençoador ao mesmo tempo. Diz que eles lançaram então as redes, e quando eles foram puxar, lançaram as redes no mesmo local, e quando eles puxaram a rede estava abarrotada de peixes, a ponto de quase lhe rasgar aquelas redes. E então eles começaram a dar sinal para as pessoas, para os barcos que estavam do lado, ali perto deles, para que eles também pudessem usufruir dos peixes que eles haviam pescado. Seguir a Cristo, de verdade, quando nós entregamos de fato totalmente o nosso coração, e Ele começa a trabalhar em nós, Ele nos transforma em pessoas abençoadas por Ele, e nós temos condição de abençoar a outros. Não tem que ser por essas duas vias, melhor dizendo. Eu não posso ser abençoado por Deus e não abençoar aquele que está do meu lado. Eu não posso me encher da palavra de Deus e não transmitir o outro recado do Senhor. Eu não posso viver na manifestação do Senhor na minha vida e ser instrumento para que Deus também, através de mim, possa se manifestar o outro. A palavra de Deus diz que os discípulos tiveram que chamar os outros barcos, aqueles que estavam do seu lado, e ambos, diz a palavra de Deus, encheram os barcos de peixe. Você tem abençoado vidas. Você tem falado do amor de Deus. Você tem estendido a sua mão àqueles que estão precisando do socorro da parte do Senhor, do socorro da parte de você mesmo. Você tem olhado as pessoas, eu e você, nós temos olhado as pessoas que estão ao nosso redor e identificando na vida delas algo que lhes faltam, e nós temos o recurso dado por Deus, nós temos então gratuitamente oferecido. Nós temos vivido para o Senhor e para as pessoas. Há uma outra coisa que nós aprendemos. No versículo 8 e no versículo 9, diz a palavra do Senhor que quando eles viram aquela pesca maravilhosa, aquela grande quantidade de peixe, no versículo 8 a palavra de Deus diz assim: vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou deles e de todos os seus companheiros. Ou seja, seguir a Jesus é entender o verdadeiro sentido ou os princípios da adoração. Você sabe o que é adorar a Deus? Aqui está o primeiro princípio que nós enxergamos na palavra do Senhor, mediante esses 2 versículos, é que quando eles viram o poder e a manifestação de Deus naquela pescaria, diz que Pedro então se ajoelhou aos pés do Senhor. Primeiro princípio que nós devemos entender sobre a adoração é nos humilharmos diante do Senhor. A própria palavra de Deus diz que aquele que se humilhar
será exaltado. Humilhai-vos, pois, debaixo das poderosas mãos do Senhor, diz a palavra do Senhor. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. O que o Senhor mais deseja ao seguirmos a Ele e experimentarmos do seu poder, da sua graça, da sua misericórdia, é que nós venhamos a ter uma vida humilhada, prostrada diante do teu altar, diante dele. Mas há uma outra coisa que Pedro declara aqui, que ele olha para Jesus prostrado, ajoelhado, e diz: olha, aparta-te de mim, porque eu sou pecador. Segundo o princípio de uma adoração, ou de um adorador genuíno, que entende o que é adoração, pois segue a Cristo, é reconhecer que somos falhos e pecadores, que de nós mesmos nós não conseguimos realizar nada, nós devemos viver na dependência do Senhor, por conta dos nossos pecados, da nossa condição. É graça sobre nós, é a vontade de Deus, é o agir de Deus, por isso que nós estamos de pé, por isso que nós estamos neste lugar aqui hoje. É pelas misericórdias do Senhor, porque somos miseráveis, somos pecadores. É por conta das suas misericórdias, diz a palavra do Senhor, que nós não somos consumidos. E tem gente que anda batendo no peito, orgulhoso, achando-se o dono da verdade, talvez. Mas Deus gosta daqueles que se humilham diante dele. E este é o segundo princípio da adoração, é se humilhar diante do Senhor. É reconhecer, se humilhar e reconhecer os pecados, as falhas, a fragilidade. Mas há uma terceira coisa, diz que eles se prostraram diante do Senhor, reconheceram os seus pecados e temeram, admiraram. Este é o terceiro princípio da adoração ou do adorador genuíno. Temer ao Senhor, não é ter medo do Senhor, é admirar o Senhor. Quando você e eu formos tomar alguma atitude na vida, é nós então colocarmos o Senhor em primeiro lugar, é tentar agradá-lo em todos os momentos. Isso é temer ao Senhor. Diz que eles ficaram admirados. Você tem ficado admirado pelos feitos do Senhor e por conta destes feitos que o Senhor tem realizado na sua vida, então você tem consagrado a sua vida a Ele. Mas no versículo de número 10 e 11, e é a última coisa que nós vamos aprender nesta noite, diz que bem como Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios, disse Jesus, bem como de Tiago e João, e os seus companheiros que ficaram então admirados com os feitos de Jesus. Então disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescadores de homens. E arrastando eles os barcos, colocaram sobre a praia, deixaram tudo e o seguiram. A última coisa que nós aprendemos nesta noite, com este texto, com a palavra de Deus, que não tem decisão melhor na vida do que simplesmente seguir a Cristo Jesus. E olha que o interessante, irmãos, que Jesus chamou a Pedro, diz aí, disse Jesus a Simão Pedro, mas todos que estavam ali, todos deixaram seus barcos, deixaram os seus afazeres e foram atrás de Jesus, largaram tudo e o seguiram, todos, porque eles entenderam que realmente a melhor decisão na vida é seguir o bom mestre. Eu gostaria de orar por você nesta noite. Você tem sido
tocado pelo Senhor? Você tem sido impactado pela palavra de Deus? Você tem entendido o que é seguir a Cristo? E isso tem lhe trazido alguns benefícios? Você tem melhorado após seguir a Cristo Jesus? Se você tem, eu lhe convido a fechar os seus olhos, que eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida, eu quero orar por nós, porque é um desafio seguir a Cristo, mas é a melhor decisão, porque a partir do momento que nós formos seguindo a Cristo, andando com Ele, nós vamos nos tornando pessoas melhores, maridos melhores, esposas transformadas ainda melhores, filhos dedicados, crentes comprometidos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, somos-te, ó Deus, verdadeiramente gratos, ó Pai, porque não há caminho melhor do que o caminho de Deus. Não há, ó Deus, coisa melhor nesta vida do que ouvir a doce voz do Teu Espírito. Não há instrução melhor, ó Deus, que não seja a Tua palavra. Nós queremos, ó Deus, seguir a Cristo, seguir o Senhor, ser a Tua igreja, ser Teus servos, ó Pai. Mas nós precisamos, ó Deus, repensar as nossas atitudes. Nós precisamos repensar, ó Deus, se verdadeiramente estamos sendo transformados, edificados a ponto de não querermos fazer e nem imaginarmos em outro lugar a não ser diante da Tua cruz, diante da Tua presença, ajoelhados, prostrados, ó Deus, rendidos aos Teus pés, nos humilhando para que o Senhor possa ser exaltado. Ó Deus, nós estamos aqui, ó Deus, ouvindo a Tua doce voz. Nós estamos aqui, ó Deus, relembrando de coisas, talvez, ó Deus, ouvimos no passado, mas que se tornam esquecidas nos dias de hoje, por um monte de coisas que estamos vivenciando, que estamos experimentando na vida. Mas nós queremos romper com tudo isso, ó Deus. Nós queremos nos apresentarmos diante do Senhor, para que o Senhor possa nos usar, para que o Senhor possa, ó Deus, agir através de nós. Nós não queremos, ó Deus, viver a vida, ó Pai, de forma indiferente ao Senhor, indiferente à Tua palavra. Acharmos que a vida é só viver por conta de trabalho, por conta de coisas, ó Deus, para conquistar coisas neste mundo e nos esquecermos do Senhor. O Senhor tem um plano conosco. O Senhor tem um plano específico. O que importa é que o Senhor possa crescer dentro de nós. Que nós possamos nos tornar pessoas maduras. Pessoas que sabem ouvir, discernir a Tua voz e atender o Teu chamado e atender o plano que o Senhor tem para cada um de nós. Não importa, ó Deus, o que nós estamos vivendo. Ó Deus, nós não queremos brincar de ser crente. Nós não queremos brincar de seguir a Jesus. Nós não queremos, ó Deus, ter a presença do Senhor como um analgésico, ó Deus, que melhora a dor por alguns instantes da vida. Não, ó Deus, nós queremos ter o Senhor como solução definitiva. Nós queremos experimentar do Senhor. Nós queremos mergulhar nos Teus rios. Nós queremos beber da fonte que é a Tua palavra, cristalina e pura, ó Deus bendito.
Nós não queremos ser enganados, ó Deus, pelas pessoas. Nós não queremos, ó Deus, viver a vida cristã como se algo estivesse tampando os nossos olhos. Nós queremos que as escamas caem, ó Deus, das nossas vistas e que nós possamos olhar inteiramente para o Calvário, para a cruz de Cristo, para o nosso Salvador eterno. Então, ó Pai, a nossa oração é esta, ó Pai. Nos faz pescadores de homens. Nos faz, ó Deus, aqueles que deixam tudo e tudo mesmo para seguir a Jesus. Para ser dignos, ó Deus, do chamamento do Senhor. Para sermos discípulos, ó Deus, honrados, abençoados e abençoadores. Muito obrigado, ó Deus, por este culto, ó Deus bendito, por esta hora tão oportuna, ó Deus. E que nós, ó Deus, nesta semana que se inicia hoje, possamos ser sacudidos, incomodados pelo Teu Santo Espírito. Ó Deus, faça isso, ó Deus. Venha nos socorrer, venha nos animar, venha nos transformar, venha nos levantar, venha nos curar, venha nos libertar, venha, ó Deus, te apressa em vir ao nosso encontro, em o nome de Jesus é que oramos, para a honra e glória do Senhor. Amém. E amém.